Agora a gente vai avaliar a forma como acontece a interação do handler com as classes auxiliares, né, as classes que estão por trás fazendo ali o trabalho. A gente recebeu aqui a requisição do usuário, que vem através de uma request HTTP, e aí então a gente vai validar o body que foi informado aqui, né, se ele tem os campos que a gente precisa para poder fazer, submeter para a API da Anthropic. Vamos ver como é que funciona esse validate aqui. Bom, o validate, ele verifica inicialmente se tem uma mensagem. Então, a mensagem tem que estar lá, tem que ser uma mensagem legal para poder a gente enviar para a API da Anthropic. Depois ele verifica se tem um ID da sessão. É preciso que tenha um ID da sessão. Ou vai ser um ID existente para a gente continuar um papo que já está rolando, né? O cara tem ali um ID da sessão número 3 e ele está fazendo pergunta ainda sobre o assunto da sessão número 3 e ele quer preservar ali o contexto. Ele vai mandar lá no request, ele vai mandar a ID da sessão 3. Ou então ele manda um ID da sessão que não existe ainda, um ID da sessão novo, e aí a gente sabe que o papo está começando agora, a gente vai passar a armazenar aquele contexto a partir desse ID da sessão. Em seguida, a gente checa, a gente valida aqui se o usuário informou o model. É preciso ter um model, né? Ele precisa dizer que modelo que ele quer usar da API da Anthropic, e são vários, desde o do mais gastão e mais eficiente até o mais econômico e não tão legal assim, para poder a gente decidir, quando a gente fizer a pergunta lá para a API da Anthropic, qual é o model que a gente vai escolher que ela utilize para poder elaborar a resposta para nós. Então, ele verifica se aqui se o model está presente, né? Se o modelo não estiver dentro da lista dos modelos que a gente tem aqui, a gente tem uma lista hard-coded aqui dentro da nossa aplicação. A gente também lança uma exceção. É preciso que o modelo esteja presente e seja um modelo que a gente conheça aqui na nossa API. A gente pode até dar uma olhada aqui nesse Max Tokens aqui, ó. É uma listinha que nós temos aqui, dizendo o nome do modelo e o teto máximo de tokens que o usuário pode utilizar para requisições baseadas nesse modelo aqui. A gente também definiu isso aqui hard-coded e a gente vai ver que a gente usa isso aqui para uma outra validação. Voltamos para cá. E aqui, ó, Max Tokens. O Max Tokens, o usuário também deve enviar, mas ele pode se eximir de enviar isso aqui. Ele pode dizer, eu não vou enviar Max Tokens não, deixa a aplicação decidir. Então, aqui a gente valida o seguinte: se o max token não for none, né, se ele tiver algum valor válido, então a gente vai analisar se esse valor é um valor suportável aqui pela nossa API. Ele tem que ser um número. Então ele não pode ser, se ele for int, a gente checa se ele é boolean. Ele tem que ser um número inteiro, ele não pode ser boolean. Aqui em Python isso ficou meio obscuro para mim, mas depois eu dei uma olhadinha e entendi o que que é. É que parece que boolean é um subtipo de int. Então, a gente faz essa validação aqui para ver se ele não é booleano. Se o max token for um número muito pequeno, menor do que 1, ou 0, por exemplo, dá para você usar 0 tokens, né? Você só consegue responder gastando alguns poucos, míseros tokens, mas tem que gastar alguma coisinha. Então, vai lançar exceção também. Nesse caso, se o usuário diz que quer gastar um token muito pequeno, vai receber um erro, né? Ele está fazendo besteira lá do lado dele, a gente tem que informar para ele aqui que ele não está agindo direitinho. Aqui a gente vai obter esse model ceiling aqui, ou seja, é o teto do modelo, né? Baseado no modelo que o usuário informou. A gente já validou o modelo ali em cima, o modelo já está ok, então a gente pode pegar esse modelo aqui para poder obter dele o ceiling, ou o teto máximo de tokens desse modelo. Vou voltar aqui na listinha para você poder ver. Ok. Se o max tokens que o usuário enviou for um max token superior ao teto daquele modelo que ele escolheu, então a gente também vai devolver um erro. A validação consiste nisso aqui. Tem max token? Tem. O valor é um valor de um tipo aceitável, ou seja, é um número? Sim. Então passa. O valor é pequeno demais? Levanta erro. Se não for pequeno demais, deixa seguir.
Apesar de não ser pequeno demais, né, ele é grande demais, ele está acima do teto aceitável para aquele modelo, a gente também lança uma exceção. Se não acontecer nada disso, a gente segue a vida e vai fazendo outras validações aqui. Aqui a gente valida o seguinte: se o cara escolheu que ele quer receber a resposta na forma de string, ou seja, ele quer ir vendo a resposta sendo, vamos utilizar aqui a expressão, digitada na sua interface gráfica à medida que a resposta vai sendo elaborada, então ele não pode combinar isso com JSON only. Se ele quiser JSON only, ele não pode escolher string. Se ele escolher string, não pode ser JSON only, são mutuamente excludentes. Então a gente lança uma exceção se o cara tentar combinar essas duas modalidades, string e JSON only. Esse JSON only aqui, ele garante que a resposta é um JSON válido, ou seja, a gente vai orientar o modelo a responder só com um JSON purinho. Para que isso? Para que o cara possa copiar aquele resultado e utilizar rapidinho, sem fazer limpeza, sem estar deletando nada. Então, o que a gente vai fazer aqui é, se o cara escolheu o JSON only e string, então a gente informa que não pode ser usado juntos. Esses três campos aqui são validados em conjunto, né? Todos os três eles devem ser booleans. Então a gente envia esse erro para o usuário dizendo, ó, você enviou aqui um valor para um campo que deve ser boolean e não é boolean, então corrige aí. Essa aqui é a sua validação do formato. A gente, na verdade, não está criticando ainda se há uma combinação de parâmetros impossível, mas a gente critica o formato do parâmetro. Aqui embaixo é que a gente vai criticar efetivamente se o cara enviou JSON only combinado com string. Não pode. Então a avaliação consiste nisso aí. A gente agora vai analisar aqui no nosso handler a montagem de um objeto a partir do request que veio. A gente tem aqui um dictionary, que é a própria request, e a gente vai criar um objeto para poder utilizar esse objeto daqui para diante. Isso é uma forma de normalizar, né, da gente estar tranquilão, dizendo com respeito a, sim, o que veio na forma de JSON conseguiu se transformar num objeto aceitável aqui dentro da nossa API. Então, a forma de normalizar, da gente ficar tranquilão. Acho que, na verdade, dá para ver isso agora, não ia colocar num momento futuro, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, chat request, ele tem lá um método from dictionary, que retorna um objeto do tipo chat request. Vamos ver como é que funciona isso. Tá aqui, ó. Ele cria um novo objeto, chat request, e vai atribuindo aos campos desse objeto os valores que vieram no data, que é o próprio request. É só isso aqui que faz, e daqui para diante a gente vai então ter um objeto para poder transacionar, e esse objeto ele vai ser usado aqui no process, que é onde efetivamente as coisas acontecem.